Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma gravação do podcast Frente com Moraes. Hoje estamos aqui com uma advogada especialista em direito imobiliário. Estou aqui, confesso a vocês, empolgado para pegar alguns ganchos, né? Aquela informação que vem no sentido de fazer a gente crescer. Enquanto operador de direito, enquanto pessoa, informação ela é sempre, digo poder, mas ele é poder se realmente aplicada, né? E tá aqui para nos dar informação, te fortalecer quanto ao conhecimento técnico no que tange a questão do direito imobiliário, dita para nós de uma maneira descomplicada a doutora Luísa. Uhum. Bem-vinda, doutora. Muito Obrigado. obrigada. A gente que agradece por ter aceitado o convite, tá? Lisonjeado aqui estamos, tá, doutora? Confesso, lançamos lá a situação do convite, a doutora aceitou, fui lá dar uma olhadinha no Instagram e pensei, eita, que advogada rica! E ainda por cima bonita! Obrigada. Eu que fico Ah, lisonjeada perfeito. pelo convite, Sim. enfim, né, por me receberem aqui. Como eu já falei para o doutor, inclusive, achei a iniciativa da realização do podcast muito bacana para o cenário jurídico aqui da gente da região, né, a questão dessa difusão do conhecimento jurídico nessa forma de podcast. Parabenizo aqui pela estrutura, né, realmente uma iniciativa louvável. Perfeito, obrigada. A Uhum. gente, lhe confesso, quando a gente ouve isso, o coração ele se aquece, tá? Uhum. Porque todo mundo, penso ao longo da vida, em alguns momentos da trajetória, pensou, pô, cara, será que eu tô no caminho certo desse trem? Será que isso aqui realmente deveria fazer? E isso vem e nos aconchega, Uhum. nos alegra o coração e nos deixa muito feliz. E o objetivo tem um jargão que há longos anos utilizo e eu acredito muito nele, que é a ideia da gente realmente compartilhar conhecimento para que realmente eu, você, todos nós, né, o público, para que todos nós realmente possamos evoluir juntos. Esse é o objetivo principal. E daí, claro, a gente não vai ser hipócrita, não vai dizer que não, atingir também possíveis clientes. Claro, Mas é atingir um, nossos objetivos profissionais, né. mas é uma via de mão dupla, Claro, doutora. Todo mundo sai ganhando. sim. E nesse cenário de a gente estar aqui compartilhando conhecimento para Uhum. atingir a situação do nosso cliente, vou lançar aí uma indagação Uhum. que ainda é algo que gera um certo, algumas dúvidas, certo? Gera alguns temores, que é no seguinte sentido, doutora. Até algum tempo atrás eu tive algumas indagações nesse sentido, porque houve um imbróglio com um cliente. Então, aí um caso real aí para a gente desvendar e vamos ver se a Uhum. resposta técnica da doutora foi aí de acordo com o que o setor do escritório de direito civil, né, ele trouxe à baila para o nosso cliente Uhum. na época, que é no seguinte sentido. O condomínio, doutora, no contexto do direito imobiliário, o condomínio, ele pode impedir que uma pessoa ela alugue ali o imóvel dela, o apartamento dela, pelo aplicativo Airbnb ou qualquer outro aplicativo nessa modalidade de locação, que é cada vez mais crescente aí essas modalidades, né? Sim, sim. É uma tendência recente de mercado, né, uma tendência crescente a alocação por temporada através desses aplicativos, Booking, Airbnb, né, já há algum tempo eles inclusive estão tomando a frente de outros meios mais tradicionais de locação, né, acho que muita gente já utilizou para fazer a locação. E por outro lado, os proprietários dos imóveis se valem desses aplicativos, né, para facilitar a intermediação da locação dos seus imóveis. O meu escritório ele fica localizado em Bombinhas, só para contextualizar, Aham. e um mercado imobiliário muito forte, especialmente locação por temporada, veraneio. Então, tem muita gente que compra para investir e aí, por consequência, coloca para alugar, né, para tirar um rendimento e vem se utilizando cada vez mais dessas plataformas, Airbnb, Booking. E aí, inúmeros casos que eu já tive lá no escritório de condomínios tentarem proibir que o proprietário do imóvel alugue por temporada através dessas modalidades.
porque acaba se tornando uma espécie de hospedagem, né? Tiraria o caráter residencial daquele condomínio. E aí, de uns tempos para cá, inclusive o STJ já se pronunciou em alguns casos concretos de que seria possível o condomínio proibir essas locações, desde que houvesse uma previsão na convenção de condomínio, né? Se os condôminos reunidos, a maioria deles, optassem por proibir que se alugasse nessa modalidade, seria até possível, né? E aí abre uma discussão muito grande. Aquele que é proprietário de um imóvel, ele quer ter o direito amplo e restrito, né, de usar, gozar, fruir, e nesse sentido de poder alugar para terceiros. Uhum. Por outro lado, o condomínio alega que isso causaria uma série de transtornos à segurança, ao sossego, por conta da movimentação que gera, do entra e sai, da transitoriedade, daquelas pessoas que estão ali no condomínio usufruindo, assim como quem mora fixo, digamos assim. Então, abre uma discussão muito complexa nesse sentido, né? É um conflito entre os direitos de quem quer e quem não quer, né? E aí, recentemente, acho que há uns 2 anos atrás, o STJ fez algumas manifestações preliminares que foram confirmadas recentemente, de que o condomínio pode sim impedir, desde que tenha uma previsão expressa. Só que a gente não tem nenhuma legislação que realmente proíbe, então acaba se tornando até uma questão bastante discutível, né, em termos legais. E não há ainda exatamente uma resposta concreta, uma segurança jurídica, porque essa decisão foi num caso em concreto, né? E a gente sabe que tem que analisar casos em concreto. Então, o fato é que, de praxe hoje, a maioria aluga, muitos condomínios tacitamente permitem, alguns estão judicializando essa questão, alguns condomínios. E temos decisões esparsas que falam que realmente não poderia. Então, é algo que ainda se tem que tomar bastante atenção para quem pretende alugar o seu apartamento por esses aplicativos, verificar no regimento do condomínio, né? Verificar ali na convenção condominial. E eventualmente é uma questão que pode parar na justiça, né? Eu, particularmente, tenho a minha opinião que o condomínio não teria legitimidade, enfim, não poderia limitar esse direito à propriedade de quem quer fazer essa locação, né? Mas entendo também a divergência, né? Mas é interessante isso que tu coloca, doutora Luísa, porque veja bem, é muito comum da gente morar num condomínio, né? Já residi num condomínio lá em São João Batista e a gente não querer se incomodar. Pô, reunião, incomodação, caramba. E o que que a gente faz? Delega a escolha. Uhum, Então, se tu tá num condomínio, tu tá numa sociedade ali, né? claro. Nessa sociedade democrática, vai se dar a opção de voto ou não. Então, aí vem a primeira indagação. A importância de participar da Assembleia. Com certeza. Porque se eu não votei, fica um pouco delicado depois a contestação. Uhum, Aliado a esse contexto, e estava pensando aqui comigo, pô, beleza, então o jogo da compra e venda, né? uhum, Tô comprando um imóvel, não necessariamente para alocar por algum tipo de aplicativo, mas se a convenção veda a locação, é uma possibilidade pichincha, né? Não é? Eu quero comprar. Um dos requisitos do imóvel é usar, usufruir, locar, claro. etc. Peguei a convenção, pô, mas a convenção diz que eu não posso alugar pelo Airbnb. 10% a menos. Então, assim, possibilita, um mar de possibilidades, né, que existe quando surge uma questão jurídica à tona Uhum, envolvendo a situação de um imóvel. Um dos cuidados que o comprador deve ter com muito. E eu vou te dizer que
Há alguns anos atrás, eu acompanhei algumas negociações imobiliárias e essa era uma das coisas que eu nunca, na época, me atentei, Uhum. que é verificar a convenção. Correto? É convenção que se chama? É, É, aham. verificar a convenção. Nunca me chamou a atenção olhar, Sim. mas é algo pertinente, né? Sim. É, porque a convenção de condomínio, ela vai regulamentar, tudo aquilo que é omisso pela lei, mas é claro, não pode extrapolar e nem fazer algo contrário, mas tem muitas situações específicas que a convenção, ela pode regulamentar Uhum. e que, eventualmente, para você que está adquirindo um imóvel, alguma situação ali não vai lhe ser favorável. Você realmente vai pensar assim: "Ó, não, esse condomínio aqui talvez não seja para mim", né. A questão da locação pelos aplicativos, Airbnb, Booking, embora controversa ainda, né, porque realmente, por um ponto de vista, você poderia pensar assim: "Ó, bom, eh, talvez não é nem a minha intenção locar, mas já que eu não posso, vou utilizar isso talvez como um poder de negociação", né. Mas também, poderia pensar assim: "Não, talvez então não me sirva, resolvo nem questionar essa situação", ou o que acontece realmente em muitos casos, com muitos clientes, em questões que as convenções extrapolam o que realmente é permitido a elas, a maioria vai questionar judicialmente, né, buscar Perfeito. uma anulação de uma assembleia que estipulou uma alteração na convenção de algo que não é permitido, de algo que extrapola. É o que geralmente acontece, né, porque quando você se sente interferido ali num direito, você vai questionar, né, e é o que geralmente acontece quando as convenções extrapolam, né, em questões que elas não poderiam deliberar, né. E outra coisa também é essa questão da falta de participação, né, que o doutor Sim. mencionou. Muita gente não participa, só que essas pessoas que não participam, elas estão sujeitas também, né, elas vão ter que se sujeitar à decisão da maioria, né, esse que é o regime de viver em condomínio. Você acaba se sujeitando, né, sendo Tem que se conivente com a situação do sujeitar, contexto. né, porque, se a assembleia, por exemplo, seguiu, né, todos os ritos no que se refere à convocação, quórum, e a pessoa não participou, ela vai ter que se sujeitar àquelas decisões, né, isso não vai ser um motivo de contestação. Isso acontece muito frequentemente, porque a assembleia, ela trata de temas corriqueiros também, ela vai tratar lá do aumento da taxa de condomínio, do valor do condomínio, vai tratar das obras que vão ser feitas, das melhorias, e aí você nunca participa e de repente só fala: "Ah, não concordo", É, né, então não tem exerça o como. seu direito de É. participar. Te olhando aqui, e te observando falar, tu lembra aquelas apresentadoras de jornal de Ah! televisão, tipo, Jornal do Meio-Dia com Luísa. Ai, ai. Sério, falar tudo certinho, bonitinho, tá? Lembra eu te olhando, te observando, Sério? por Deus que me vê, né, uma apresentadora de televisão, pô. Ai, meu Deus. Ah, doutora, nessa linha de pensamento aí, Uhum. que é envolvendo a questão ali das locações, né, se me permite, para a gente Sim. seguir a mesma linha ali. Ah, doutora, quais, os principais problemas ali que tu tem identificado, doutora Luísa, quanto à questão dos contratos de locação? Porque olha, ah, o escritório aqui, a gente não tem, uma alta demanda no que tange a questão envolvendo o direito imobiliário. Uhum. Mas eu penso que, cara, todo advogado que, iniciou uma carreira solo ali, abriu um escritório, possivelmente ele enfrentou uma ação de alimentos, um habeas corpus, um contrato, porque isso é muito comum na nossa sociedade, problemas nesse sentido. E aqui, como qualquer outro contrato, né, eu vivenciei, como em qualquer outro escritório, vivenciei essa situação de ter uma série de situações envolvendo contrato de locação. Uhum. E, por Deus do céu, Deus está vendo. Contrato comprado na lotérica. Ah, Só vai lá, bota o nome, muda as datas e sim. esse é o talvez o erro mais crasso, né. Ah, talvez exagero um pouco dizer isso, mas, assim, eu penso que é um deles. E o segundo é ir lá, imprimiu no Google e deu, né. Nessa linha, quais os principais erros, doutora, que tu vê acontecendo? E daí, claro, aquela pérola que a gente vou até
tô até meio empolgado aqui. O que acontece de mais erro e que a gente poderia agora falar para a situação do nosso espectador? Uhum. José Maria do céu, não erra pelo menos isso. Claro, claro. Essa questão de contrato da internet é uma coisa que a gente vivencia Sim, muito. demais, 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 menina. demais, né? E não é porque a gente quer dizer que, né? Ah, não, você tem que buscar uma assessoria jurídica para fazer o seu contrato, mas é que, infelizmente, o que acontece é que esses contratos, eles são muito genéricos, né? Genéricos, desatualizados, com erro. E, principalmente, eles não vão avaliar o caso concreto. Porque não é só fazer um contratinho. Ah, não, é só fazer um contratinho, o doutor já deve ter um modelo aí. Não é assim, né? Cada caso é um caso. E a locação, embora seja um tema mais corriqueiro, um tema do dia a dia, ela também vai ter as suas particularidades, né? Vai ter as suas especificidades. Depende muito da negociação, o que você negociou com a pessoa que está te alugando o imóvel, isso tem que refletir no contrato, né? Alguns problemas muito comuns. É, Muitas vezes os locadores, os proprietários, eles querem pedir duas garantias, querem acumular garantias, né? Eu quero pedir uma caução e uma fiança, né? Um fiador, que aquele contrato tem um fiador e tem uma caução. Isso é vedado pela legislação, né? E se o inquilino não sabe, Caraca, eu não sabia, pô. Olha só. sim, você não pode acumular garantias, né? Na lei de locação, estabelece ali o rol das garantias. As mais comuns é a caução, que é quando você vai entrar no imóvel, pagar aqueles 3 aluguéis antecipados de caução, ou a fiança, ter um fiador. Ou ainda hoje tem se utilizado, tem aumentado a incidência de seguro-fiança, que você contrata uma seguradora para afiançar aquele seu contrato, né? Que se não pagar, enfim. Mas é muito comum, né? Pedir um fiador no contrato de locação e, às vezes, pedir também três aluguéis antecipados a título de caução. Mas isso é de praxe? Porque eu, esses dias, estava para alugar uma sala em Balneário Camboriú. Ei, todos os banners lá que tem nas imobiliárias de locação diz o seguinte: 3 meses de caução, Mais mais o um seguro fiança. fiança. Todos é os dois, tá? É, Acumuladinho ali. é. E daí o engraçado é que a gente paga o seguro daí todo mês. 150, R$ 200 de seguro a mais, né? E mais as fianças que ficaram lá. O seguro já é uma modalidade de Uhum. garantia, né? Então, é uma coisa muito comum e, por desconhecimento, muitas vezes a pessoa acaba aceitando e isso encarece muito, onera muito para quem está alugando, Uhum. né? Então, é uma situação que acontece bastante e que é vedada pela lei e, por desconhecimento ou aquele modelinho padrão, acaba até se tornando muitas vezes uma praxe. Uma outra coisa que também é muito uma praxe é que, quando você tem uma dessas garantias, você não pode cobrar o aluguel antecipado. Então, além do fiador, além da caução, cobrar o aluguel, por exemplo, nas chaves. Você sempre paga e usa, né, o imóvel, e não usa e paga, né? E é outra coisa que, se você tem uma garantia, você também não pode cobrar o aluguel antecipado, né? Então, é outra coisa que já está ali arraigada no mercado e que a exceção acaba se tornando a regra, Mas é né? que daí, assim, pensando pelo lado do consumidor, o locatário. Agora foi em outubro do ano passado, a gente estava há 7 anos já num lugar lá, e daí teve enchente, perdemos tudo, veio a ameaça de 3 enchentes, vamos se mudar daqui. Uhum. E passamos por uma outra sala. Tem o que a gente chama lá em São João Batista de centro alto e centro baixo. Daí a gente foi Uhum. pro centro alto. Vamos morar lá no centro alto. E nessa transição, doutora Luísa, de alugar nova sala, tu veja que, mesmo eu, enquanto operador de direito, Uhum. tu fica refém. Refém em que sentido? Olha, aqui a gente cobra o seguro, cobra aluguéis aqui antecipado, e é o seguinte, quer? Uhum. Então, Correto. eu vou exigir, não, daí que não vai ter Não vai relação. alugar, Então, meio que me parece, é. beleza, tem a legislação, é bonito, não parece letra morta.
É porque Assim, porque na eu no entendo, eu no dia a entendo. dia lá é difícil Sim, para sim, eu porque não é nem uma relação de consumo, é uma relação civil, né. Não exato. tem como eu ali exigir, É, porque o senão o cara vai mercado dizer que meio que não. se autorregula, né, em Uhum, algumas práticas que são contrárias à lei. Imagino que a situação aqui em São João não é muito diferente lá de Bombinhas, porque tem mais procura de pessoas querendo alugar do que oferta de uhum, imóveis. E aí, realmente, existe um poder de barganha muito grande por parte dos proprietários. É isso que o doutor falou. Quer, uhum. quer, não quer, vai ter outro que queira, Sim, né? Mas a nossa função também aqui é orientar e, quem sabe, até com o tempo, mudar essas práticas de mercado que estão contrárias à legislação, sim. né? Oxe, que Já bonito pensou? ouvir isso. É. Me faça um corte disso, Thay. É. Perfeito teu Ou, no discurso. mínimo, orientar no sentido Aham. assim, acontece bastante no sentido de orientar. Olha, não pode, você não pode exigir um fiador e a caução, ou o fiador, a caução, o aluguel antecipado. Porém, né, O o locador por do outro sua lado, conta é isso. ok, É, morreu o contrato. não, tipo, ok, ciente dos riscos, né? Mas, Sim. né, a nossa função é Orientar orientar. quanto à questão do ponto. Claro, né? E tem uma outra questão também que acaba causando alguns conflitos no decorrer da locação, é às vezes não ficar bem claro quem é o responsável por determinadas despesas, né? Por exemplo, Hum. não ajustar quem é que vai ser responsável pelo pagamento do IPTU, da taxa de coleta de lixo, Como é né? comum o pessoal dizer que é injusto pagar o IPTU, tá? Bem, bem comum isso. É bem comum, é. Porque, na verdade, a lei, ela fala que, em regra, a obrigação de pagar o IPTU é do locador, é do proprietário, né? Mas na prática, e o proprietário ele pode fazer isso, ele transfere essa obrigação para o inquilino, né? Uhum. Só que isso tem que estar previsto em contrato. Às vezes não tá, e aí o proprietário quer cobrar e não pode. Então, enfim, a obrigação de pagar é do proprietário, mas por contrato ele pode sim transferir ao inquilino, é perfeitamente possível. E acaba sendo a prática, né? É sempre assim: valor do aluguel, mais IPTU, mais taxa de coleta de lixo, mais condomínio, e claro, as despesas de consumo, que daí é normal, né? Sim, sim. Água, luz. Então, são questões assim que acabam aparecendo bastante nos questionamentos do dia a dia, que é uma coisa que está muito no dia a dia das pessoas, Sim, sim. né? Nesse contexto, doutora Luísa, tem uma coisa que me chama muita atenção. Até hoje, um cliente de uma outra área, né? Uhum. Mas eu chamo a atenção para esse ponto aqui também. A pessoa disse para mim: Ô, doutor Moraes, eu fui intimado para ir na delegacia. Eu posso ir sem advogado ou eu sou obrigado a levar? Tu deve levar um advogado. Sim, Tu deve levar um advogado. E eu diria, se alguém me perguntasse, doutor Moraes, eu devo contratar alguém para fazer um contrato? Tu deve contratar deve. alguém para fazer um contrato. Tu não tem escolha. Tu deve contratar alguém para fazer um contrato. Sim, Ah, posso ir no contador? Não. hum, Posso ir na contabilidade? Não. Tu tem que procurar um advogado. claro. Tem que procurar a doutora Luísa. E assim, Isso aí. ter a certeza absoluta de que o nosso trabalho enquanto operador de direito, ele é indispensável, ele é imprescindível para evitar uma série de dissabores, tá? Claro. E não é fácil. Eu lembro que há alguns dias atrás chegou um cliente lá no escritório de São João Batista e falou para mim: Ei, eu preciso que faça um contrato até 1 da tarde da compra e venda de uma chácara na cidade de Nova Trento. Hum, E eu disse: Olha, para a gente fazer um contrato de compra e venda de um imóvel que nem é o que você está colocando, que não tem escritura pública, é no mínimo 2 dias. Porque a gente tem que fazer as diligências para gerar Uhum, segurança jurídica para o cliente que está comprando. claro. Ah, não, mas se não fazer o contrato até meio-dia, então eu vou perder o negócio. Não, então, daí, no que depende da gente, nós não temos como. Uhum, Se achar um outro perfeito. profissional que consiga, tudo bem, mas nós não conseguimos. Sim, Porque nós nos preocupamos com os efeitos desse negócio. E para claro. a gente prevenir os efeitos colaterais desse negócio, a gente é obrigado,
é obrigado a diligenciar. Não Uhum. tem como não fazer uma diligência. Sim. E depois tu vai lá no lugar e o terreno já foi vendido, guria. Uhum. E se É. tu não faz uma diligência para conferir, Sim, é uma onde é que responsabilidade muito grande, é gigante? né? Eu ouso dizer que o advogado que entende a responsabilidade dele mesmo Uhum. quase não dorme, É verdade, porque é muito grande. é É verdade. muito, muito grande, tá, É, doutora, a é nossa verdade. responsabilidade enquanto operadora de direito. Sim, E por isso essa necessidade de sim, de pagar um advogado, pagar o claro. doutor Moraes, pagar a Uhum. doutora Luísa para a gente fazer um negócio bonitinho, Claro, redondinho, né? Não claro. atuo nessa área do direito imobiliário. Sim. Me chamou a atenção essas questões que me falou anteriormente, mas Uhum. temos um setor no escritório coordenado pela doutora Tamara, até meu abraço aí para a doutora Uhum. Tamara. Pessoa incrível, um sorriso que nos encanta. Doutora, vamos lá então. Já mudando de assunto, Uhum. o povo quer lhe conhecer, não eu. Ah, Então, vamos lá, doutora. diga. Diga aí pra mim. Por que tu decidiu fazer direito, mulher? Se me permite a pergunta. Mas é uma Claro, pergunta clássica, claro. mas que deve ser feita. Porque assim, quem tá nos olhando, doutora Luísa, pode estar na dúvida. E tu vai ser a inspiração. É verdade, é verdade. Olha, é curioso, porque direito nunca foi a minha primeira opção, nunca foi algo que. Sabe aquela coisa assim, quando você é criança, o que que você quer ser? Ah, eu quero ser advogada, quero fazer direito. Nunca foi, nunca nem me passava pela cabeça. Eu tenho uma mãe que é professora e um pai que é arquiteto. E aí, lá, em determinado momento da minha vida, eu queria muito fazer arquitetura, O né? que que é influência, né, doutora? Eu queria muito fazer arquitetura, era a minha primeira opção, digamos assim. Mas tá aí. Ela tem traços de uma arquiteta, né? É, Né? Aham, tudo fazer uma elegante. migração de carreira, quem sabe ainda, né? Não, jamais, Não, sou muito jamais. satisfeita hoje com a minha profissão. Aham. E aí, por muito tempo, inclusive durante ensino médio, era muito, pensava muito em arquitetura. Uhum. E o meu pai, embora arquiteto, ele nunca incentivou Ah, que legal, a né? eu fazer arquitetura, nunca interferiu, nada assim, enfim. Mas aí comecei a pensar, né, em outras opções. Aí a gente faz muito, no terceiro ano do ensino médio, aqueles testes vocacionais. Ah, sim, eu fiz também. É, acho que todo mundo fez, né? Fiz um teste vocacional que a escola até proporcionava para os alunos do terceirão. E aí, não, meu resultado não teve nada a ver com arquitetura, com exatas. E aí, deu muito um perfil para o direito. Olha que legal. Aham. E eu nunca sequer tinha cogitado fazer direito. Só que aquilo me abriu, me expandiu os horizontes, digamos assim. Comecei a pensar, pois é, e se eu fizesse direito, né? E aí comecei a analisar possibilidades de carreira, né? Tentei me enxergar no direito. O nosso primeiro pensamento muitas vezes é fazer concurso público, Uhum. né? E aí, durante aquele ano, um ano decisivo para o próximo ano, né, entrar na faculdade, passei pensando muito nisso, né, desenvolvendo a ideia de fazer direito, e aquilo me convenceu, assim. Eu pensei, olha, eu acho que realmente é uma coisa que eu gostaria de fazer, carreiras que eu gostaria de seguir, abre um leque de possibilidade muito grande, né? A questão do perfil, né? Que o teste vocacional diz que eu teria um perfil para aquela área e parando para pensar realmente coisas que faziam sentido. E aí resolvi fazer direito, assim, sem ser algo que era, digamos assim, o meu sonho ou que era um planejamento. Só que desde o começo sempre me encontrei. Nunca, em nenhum momento da faculdade, eu pensei assim: ah, não é esse o curso que eu quero, vou desistir, vou trocar, porque é algo muito comum também, né? Somos todos muito Sim, pô. jovens, começando a faculdade, então às vezes não é aquilo Uhum. que você imaginava, né? As expectativas não são correspondidas.
Mas muito pelo contrário, no meu caso, eu sempre tive a certeza durante a faculdade toda, né? Nunca pensei em desistir, mudar de curso, nada. Então foi algo realmente que me encontrei na questão do Sim. direito. Claro, durante a faculdade eu ainda não tinha exatamente a certeza em qual rumo eu ia tomar, se ia ser advocacia, se ia ser um concurso público, e concurso público para qual área, né? Se iria para uma magistratura, para um ministério público. Então, isso foi uma coisa que veio daí realmente depois. Mas o direito sempre foi, né? Acabou se tornando sempre uma certeza. Que bacana. Né? O, quando, nesse momento do terceirão, teve um professor que uma vez ele disse de uma maneira simples, algo que não saiu mais do meu coração. Tá bem vivo na memória, né? A situação do discurso, que foi no Sim. seguinte sentido: elimina o que tu não gosta Né? e o índice de acerto vai ser gigante. Sim. Então, não gosta muito de matemática, elimina questões envolvendo exatas. Sim. Gosta bastante, não gosta muito de ler, cara, tenta eliminar um pouco coisas que exigem muito de leitura, que daí a chance de acerto a cada vez Sim. acabam se apresentando mais e mais, né? É. Mas quero aqui deixar o meu abraço aí pro teu pai e meu parabéns pelo que ele fez e que merece aí Uhum. a situação num aperto de mão, merece, pô, cara, tu é um paizão, meu, que é Uhum. o seguinte, não Não instigar, não influenciar. impor, não influenciar Sim. a criança aí pelo caminho que ela traçou, Sim. porque isso é que às vezes faz com que a criança, ela ou o jovem acabe trilhando um caminho que não é legal. Fique frustrado na Fique carreira, frustrado né? porque não escolheu o que queria, escolheu o que foi imposto por alguém. Exato. Mas poucos pais têm essa sabedoria, tá? É. Poucos pais. Às vezes eu me pego dizendo pra minha filha de 7 anos: aqui, ó, assina a escolha. Assina a escolha, vai fazer direito. Já tá com a matrícula na faculdade feita já Meu para o Deus. curso de Direito. Mas como é que é o nome do teu pai? É Jorge. Jorge, um abraço forte. Olha, menina esperta. Parabéns aí, parabéns mesmo pra ti, tua esposa. É, senão a mãe vai Realmente ficar com inteligentíssima. ciúme. O nome dela? Rejane. Rejane, um abraço forte, Rejane, pra ti também, tudo de bom. Menina extremamente inteligente, encantado aqui estamos com a moça que nos ensinando muito. E quero aprender mais e mais aí contigo. Vamos mudar agora um pouquinho aí, sair da tua história. Depois voltamos pra tua história de novo. Voltamos lá para a situação do direito imobiliário, no seguinte sentido. Doutora, há uns dias atrás veiculou pela mídia, eu fiquei apavorado, tá? Eu pensei, meu Deus do céu, vou começar a fazer uns patrocinados desse trem aí. Metade dos imóveis do Brasil irregular. Sim. Que irregularidades são essas, mulher? Para Sim. ser a metade, tá tudo. Tá tudo Tá irregular. tudo irregular, meu Deus do céu. Olha a oportunidade aí, né, O para mar. regularizarmos imóveis. Uhum. A gente está falando de algumas irregularidades, né, de alguns níveis de irregularidades, algumas situações que você pensa assim que nem é algo irregular, mas que é, né? E aí por isso esse número tão alto, né, de Sim. mais da metade dos imóveis no país considerados irregulares, né? Irregulares no sentido de não preencher todos os requisitos legais ali para essa propriedade ser considerada regular. Um caso bem comum que às vezes as pessoas não se atentam que é uma irregularidade é a questão da falta da averbação da construção, né? Eu tinha esse problema no imóvel que comprei. Viu? É. Aham. Então, é muito comum. O que que acontece? Você adquire a propriedade de um terreno, faz ali a construção, né? Constrói ali a casa, enfim. E acha que tá tudo certo, por isso mesmo, né? Fiz o projeto lá na prefeitura, construí de acordo com o projeto, tá lá a casa bonitinha, mas você não leva essa informação para a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, né, que é o documento que atesta a propriedade,
que traz todas as características ali de quem é o proprietário, a descrição daquele imóvel, ela acaba constando e ficando só como um terreno. Só que já existe uma casa construída lá em cima. E é justamente quando a pessoa vai vender que aparece essa situação, ou que ela se dá conta, né? Ou às vezes não se dá conta, muita gente compra sem perceber que aquela construção não está regularizada. E é um procedimento chamado averbação de construção, que serve para atualizar essa matrícula, para que passe a constar aquela área construída lá, e então esse imóvel ficar perfeitamente regular. Porque a matrícula do imóvel, o nosso sistema de registro brasileiro, a matrícula do imóvel, ela deve refletir totalmente a realidade do que é aquele imóvel, né? Do que é aquele imóvel, do que são os proprietários, de todo o histórico. Então, outra coisa que acontece muito também, a pessoa compra enquanto solteira, casa e não leva essa informação lá para a matrícula do imóvel. É uma coisa que também vai tornar essa matrícula desatualizada, não constante com a realidade, né? Quando vai vender, que lembra, nossa, ainda estou solteiro lá na matrícula do imóvel, né? A mesma coisa a construção, né? Quando vai vender, percebe que aquela construção não está averbada na matrícula, né? Isso, numa negociação, ele pode diminuir o valor do imóvel, né? Pode depreciar o valor do imóvel, porque pensa, esse comprador ele vai ter todo um trabalho e um custo para regularizar isso, caso o vendedor não vá fazer, né? Se essa casa ela não está averbada na matrícula, você não pode nem conseguir um financiamento imobiliário para comprar esse imóvel. O banco não vai te dar o dinheiro para comprar esse imóvel que está irregular, né? Então, são N consequências de uma questão de um imóvel irregular, nesse caso específico, por exemplo, né? Uma outra coisa muito comum que acontece nas transações imobiliárias também, a pessoa faz a escritura de compra e venda e não registra, né? Pega lá a sua escritura e coloca na gaveta. Esquece que tem que levar a registro. Essa transmissão de propriedade, ela não vai estar concluída, né? Tem até um ditado muito comum, quem é da área e até quem não é, às vezes já escutou, que quem não registra não é dono. Então, você não está efetivamente como dono daquela propriedade. Lá na matrícula do imóvel ainda está o proprietário anterior. E você só tem uma escritura lá que guardou na gaveta, Sim. né? Então, tem questões assim que, né, ou por desconhecimento, ou por esquecimento, ou por não entender o sistema, como é que funciona, né? Essa questão, você vai no cartório, faz a escritura, depois vai lá no registro de imóveis, pega essa escritura e leva a registro, né? Então, Mas daí a questão é interessante nesse contexto, beleza. Tudo isso é imprescindível, né? uhum, Porque valoriza mais o bem, isso é imprescindível porque ah, vai permitir um financiamento, dentre outras questões. uhum, Mas uma dificuldade, doutora, que eu tenho percebido para nós, operadores de direito, e eu digo até para mim, é como a gente vai oferecer esse trabalho para alguém de uma maneira a politizar, né? uhum, Antes do momento que efetivamente ela precise. Porque assim, ei, compra, vive o resto da vida no imóvel. uhum, Né? Um pouco aqui, nessa região litorânea aqui, se vê muita construção, né, de apartamento, muita construção de imóvel para venda, né, sobretudo edifícios. Mas quando a gente pensa numa situação de alguém que compra uma casa, dificilmente, dificilmente não, mas demora para vender. Quando acontece a venda? uhum. Como vender esse produto para essa galera, para esses 50% de pessoas que têm Uhum. imóvel regular? Sim. Porque às vezes a pessoa não tá nem aí para a Sim, não situação tem dessa regular. relevância para Isso, não tem ela, relevância que nem esses né? dias um inventário. 3 filhos, tem o inventário lá, tem o custo. Ah, mas qual a consequência? É. Cara, a consequência é que
não vai dar para vender. Ah, mas a gente não quer É, vender mesmo, deixa assim. é. Ah, o desafio é como efetivar a venda de um produto jurídico para essa galera que tem o imóvel irregular, Uhum, para que pense realmente regularizar para ter segurança jurídica, né? uhum. Vocês têm algum projeto de como fazer isso no escritório para captar esse cliente? O que eu penso? O primeiro passo é realmente informar, levar o conhecimento, porque às vezes realmente é desconhecimento, a pessoa não sabia que tinha esse passo para fazer, não Uhum. sabia que depois de terminar de construir, tinha mais essa etapa a cumprir. Então, difundir a informação, difundir o conhecimento, acredito que possa ser um primeiro passo, até porque é muito cultural, acaba sendo muito cultural. Isso. Ah, eu não vou vender, então não vou fazer, É bem isso né? aí, é a expressão que a gente ouve É, muito. mas primeiro que a legislação lhe impõe que faça o Aham. procedimento legal, né? O procedimento regular. E até é engraçado que eu escrevi esses dias sobre essa questão da verbação de construção e Sim. recebi um comentário lá no meu Instagram dizendo que era muito caro, né? E realmente acaba se tornando um custo fazer esses procedimentos todos caros, né? Tipo, ah, não vou fazer porque é muito caro. E aí não vou vender, então vou deixar por isso mesmo, né? Mas existem consequências também tributárias, por exemplo, né? Então, primeiro, é uma adequação ao que a lei determina, né? É uma questão muito de mudança cultural também, né? E aí eu acho que o nosso papel não só oferecer um serviço, é levar a informação realmente para que a pessoa perceba quando está fazendo, já vou fazer tudo certinho, né? Não deixar realmente surgir a necessidade, mas é o que acontece. Na Uhum. prática, o que acontece é que a pessoa só vai regularizar quando surgir a necessidade. E às vezes nem isso, porque tem espaço no mercado também para compra e venda desses imóveis, mesmo a construção não estando regularizada, vai ter quem vai comprar, né? Ah, observação pertinente também, Também né? Que tem compra o isso. imóvel meio que aos trancos e barrancos, né? Então também tem. Isso Uhum. dificulta mais ainda com que a gente consiga, digamos assim, né, difundir essa questão da regularização. Uhum. Então, é uma questão muito cultural, a meu ver, né? Eu não sei a realidade em outros lugares do país, se é algo Olha, que talvez já seja sim, mais, mas Santa né? Catarina é um lugar bem desenvolvido, e digo com uma certa tranquilidade, tá? Se aqui é assim, grande É chance de nos outros estados ser um pouco pior. pior. Aham. É diferente, Até talvez, a porque praxe, o poder aquisitivo de Santa Catarina, o PIB de Santa Catarina é um dos maiores aí claro. do Brasil, e isso permite que as pessoas elas tenham uma certa consciência de algumas questões que têm que ser feitas, né, para que não gerem prejuízo no futuro. Penso no contexto do direito imobiliário, Claro. seja assim. E mesmo assim, há uma certa despreocupação Uhum. muito presente que a gente vê no dia a dia, tá? Até de bens a ser inventariado, Sim, imóvel para um contrato de compra e venda, e aí sim. vai. Essa questão da falta de regularização dos imóveis, ela vai afetar num inventário, num divórcio, né? Sim. Quando você for ter que partilhar esse bem, inventariar esse bem, muitas vezes são os herdeiros que descobrem, né, a situação toda do imóvel, vão descobrir lá na frente. Então, por isso a importância também de manter tudo regular, né? Nessa linha de pensamento ainda, ô, doutora, se tu nos permite, a gente colocar aqui as principais diferenças, ô, doutora, da gente ir lá e comprar um imóvel, né, partindo dessa questão aí envolvendo a regularização, né, a gente comprar um imóvel. Cara, como é comum aqui na região praiana, né? Comprar o imóvel ali na planta, comprar um imóvel em construção Sim. e comprar
comprar um imóvel pronto, né, e comprar um imóvel em construção. As principais diferenças entre Uhum. esses dois momentos. Ah, vou lá comprar um imóvel na planta lá em construção, Uhum. vou comprar um imóvel aqui prontinho. Uhum. Quais as principais diferenças, né, desses dois, posso chamar de institutos? É dois institutos? Quais as Pode. principais diferenças desses dois institutos, né? O que a Uhum. gente deve cuidar, sobretudo, quais as principais diferenças aqui desses Uhum. dois tipos de procedimento, Sim. que penso é muito presente, né? Na situação Sim. do dia a dia do escritório de Sim, direito sim, imobiliário. sim. Vocês atuam em todas as áreas no escritório de vocês, doutora? Atuamos. Ah, que legal! Aham. Sim, sim. Caraca! Não em Ei, todas. mas quero conhecer o escritório de vocês, Já tá? está convidada. Tá aí? Bota na agenda. Brincadeira. Está convidada. Ei, mas incrível, né? A Thay comentava ali de mais ou menos onde é e etc. Tinha Aham. feito uns stories. Acabei não vendo os stories. Mas lembro daquela música. Meu escritório é No na praia, escritório eu na tô sempre. praia. É. E é Eita engraçado, a maravilha! gente que mora na praia quase não vai à Sim, praia, é que né? nem piscina. É. Tem uma piscina lá em casa, uns 60 mil litros lá. É bonito. Mas a gente não usa Não usa, quase. né? Até É. comentava com o Eduardo hoje, cara, vamos. O Eduardo é separado? Sou separado. Não, divorciado, né? Eu sou Uhum. divorciado. O Eduardo trabalha com nós, é divorciado também. E daí ele tem 3 filhos. Tem um, dizia pra ele, cara, pegar. E daí, coincidentemente, ele fica com os filhos dele no mesmo final de semana que eu fico também. E daí convidava ele, cara, vamos lá em casa esse final de semana, cara, tomar um banho de Aproveitar a piscina piscina. pra usar. O verão, acho que eu tomei Uhum. 2 vezes banho na piscina. O É, verão inteiro. é Tipo, bem isso. não Não utiliza utiliza, né? muito, né? É igual a gente, Uhum, quase não vai à praia, né? sim. É, mas aí o nosso escritório, eu atuo exclusivamente em direito imobiliário hoje, né? Claro, Sim. quando comecei, Uhum. nós começamos assim, né? Generalistas. Ah, mas é todo Até por. mundo, né? Todo mundo. Até porque também você, no início da carreira, não sabe nem direito o que exatamente gosta, né? Uhum. Salvo algumas exceções de alguém que já tenha né, muito um desejo de atuar em respectiva área, a maioria das pessoas vai se encontrando no caminho, né? Uhum. Então, hoje eu atuo exclusivamente em direito imobiliário, e aí eu tenho uma sócia que atua no direito previdenciário, e a gente atende também área trabalhista, consumidor, Uhum. civil, empresarial, né? Bacana. Cada um na sua Uhum. especialidade. Atuo no previdenciário e Né? é animal, tá? É, Pra mim, não existe. Ontem foi domingo, sexta-feira. Se me permite, desculpa te interromper, mas eu senti não. no coração. Ah, entrei com uma ação em 2018 de Uhum, aposentadoria de um senhorzinho, pai de um amigo meu. sim. 2018, né? E daí acabou fazendo a perícia, não passou lá em 2019. E daí nós levamos para a situação do tribunal e lá Sim. pedimos anulação porque o perito ele não era especialista. O Uhum. nosso cliente tinha sofrido uma queda de um caminhão em 2008. Tava de 2008 até 2018 sem receber Receber nada. nada. E daí a tese é 2008 até 2018 nunca mais assinou a carteira. Sim, Então a aposentadoria de 2018, sim, 2008, sim, de 2008. Porque desde lá não trabalhou. Teve sim. uma fundação de crânio, tu olha ele e vê o buraco, né? Nossa. E tramitou o processo e saiu a perícia agora em 2024. Anulamos a sentença no tribunal, desceu, Uhum. e daí agora o juiz da comarca de São João Batista ele está fazendo algo muito legal. Tem a perícia de manhã e a audiência à tarde. Ou perícia à tarde e audiência à tarde, mas Uhum. sempre tem a audiência pós-perícia, Uhum. para que o médico converse olhando na Uhum. bolita do olho do juiz e o advogado tenha a oportunidade de impugnar eventual Uhum. questões do laudo olhando para o perito. Mas é coisa Interessante. linda, tá? Aham. Bah! A gente vê que é tudo só em Aham. papel, né? E foi uma das ações que eu mais trabalhei essa. Fiz com muito carinho, tentei levar para o juiz a realidade de uma maneira mais palpável possível. É difícil, porque daí às Uhum. vezes tu acaba sendo um pouco prolixo, né? Sim. Ah, e quando voltou o processo, anulou a sentença para fazer uma perícia com o especialista.
E daí ficou um tempão esperando especialista, não teve nenhum especialista, nomearam lá um perito lá, tá, concordamos, vamos pra perícia. Chegou a perícia, e daí lembro que às 9 horas foi a perícia e esse tiozinho, não vou falar um nome por uma questão de sigilo, né? Claro. Já com 76 anos hoje, ele foi lá no escritório. Daí tava a Thay tava lá, tava a Evelyn, que trabalha com nós. E eu perguntei pra ele, disse pra ele, ei, podia dizer como é que foi o atendimento na época, como é que foi a nossa relação advogado-cliente, da Uhum. época que tu nos contratou até agora? E ele, com os olhos marejados, disse, não, eu sempre fui bem atendido, sempre Uhum. carinhoso, como tu foi hoje, tu sempre foi. Sim, E enche a gente de alegria. sim, sim. Daí, se despedimos de tarde, daí chegou a situação da audiência. E na audiência, o perito começou a contar toda a história. Hum. Ele disse, excelência, não é meu costume, mas eu senti no coração de falar. Uhum. E começou a contar toda a história de 2008, que ele não trabalhou, não conseguiu fazer a carteira. Chegou 2018, o INSS negou, aguardou todo esse período sem receber. Chegou 2024, fez a perícia. E eu via que o perito estava interessado na história, Sim. que ele tinha se envolvido emocionalmente. E quando ele começou a demonstrar esse encantamento pela história e o que realmente a gente advogado quer mostrar, a verdade, Uhum. guria, eu me emocionei, tá? Eu não Uma aguentei, tá? satisfação, né, pelo trabalho Foi realizado. a primeira vez na vida que eu chorei numa audiência, tá? Eu fiquei encantado. Daí ele falou que ia conceder a aposentadoria, etc, etc. E daí o juiz, ele perguntou pra mim, e doutor, alguma impugnação? Impugnar o quê? Impugnar o quê? Concedeu tudo. Assim, primeiro a satisfação, né? Como é que é o Sim. nome da advogada que atua com vocês? É a doutora Mary. Nosso abraço aí pra doutora Mary, é Sim, registrado aí, é encantadora a área que ela trabalha, tá? sim. Suspeito eu, porque daí Aham. trabalho aí nessa área, né? Mas assim, é loucura, tá? Sim. O que a gente consegue fazer Pela vida das pela vida pessoas, das né? pessoas. E assim, atrasado. Um precatório gordinho. Mas me perdoa. Fugimos do Não, direito. mas é. Fugimos do É isso direito aí. imobiliário lá na. É um bate-papo, né? A Mas troca de é experiência. incrível, diz pra Sim. Mary aí que trabalhei em todas as áreas, pingando, né? Trabalhei como Uhum. generalista no início, trabalhei em todas as áreas praticamente. Mas as que mais me envolveram de verdade foi o previdenciário e o trabalhista. Essas É, duas áreas, meu Deus, é sim, um encantamento, tá? sim. Pra mim, mas desculpa, voltamos lá Não, imagina. pra onde a gente estava lá, da Sim, questão sim. envolvendo a A compra gente do tava imóvel em em construção, né? E a construção. compra do imóvel pronto. Sim, sim. Acho que o primeiro ponto é a gente falar de cuidados no geral que precisam ser adotados na compra de um imóvel pronto, por exemplo, né? Na compra de um imóvel pronto, você vai analisar ali a documentação no que se refere ao imóvel, né? Que é a matrícula do imóvel, que vai trazer as características daquele imóvel, quem é o proprietário, se o proprietário é casado, se é solteiro. E aí a gente parte para uma análise deste proprietário, que é o vendedor, para ver se se a situação fiscal dele está regular, se ele não tem nenhuma ação no nome. A gente realmente faz uma investigação, Sim, né? Uma investigação da pessoa, dos vendedores, tira todas as certidões, vê se ele não tem nenhum débito tributário, enfim. Né? Do imóvel, a mesma coisa, vê se não tem débito de IPTU, vê se não tem débito de condomínio sobre esse imóvel. Faz uma diligência, é o que o doutor estava falando, né? Que nunca é só fazer um contrato, né? Você precisa assegurar, né? obrigado. Trazer segurança jurídica e analisar, realmente fazer uma diligência sobre esse imóvel e sobre a pessoa dos vendedores. Quando é um imóvel em construção,
A legislação determina que para você vender um imóvel na planta, a construtora ela precisa fazer um procedimento chamado incorporação imobiliária, né? Então, o primeiro passo para quem vai comprar um imóvel na planta é verificar se esse imóvel tem o registro, né? Se esse empreendimento, se essa construção tem o registro da incorporação imobiliária. Por que é tão importante a questão da incorporação imobiliária? Porque durante, né, para se obter o registro dessa incorporação imobiliária, é feito também toda uma diligência em relação à figura do construtor e incorporador. Meu Deus do céu. Para ver se se esse construtor ele é idôneo, né? Então, também é analisada a questão toda de certidões fiscais e de ações dessa construtora, é analisada toda a questão do imóvel onde está sendo construído esse empreendimento, porque justamente para garantir que essa construtora ela vai ter condições de entregar, né? Para que a pessoa que compra na planta tenha pelo menos a segurança de que documentalmente está tudo de acordo, né? Então, o procedimento de incorporação imobiliária, ele é bastante complexo, bastante rigoroso, e, a meu ver, tem essa função muito social de trazer a segurança para quem está comprando, né, de que aquela construtora ela está com a documentação toda certinha. Claro, isso não é exatamente a garantia que ela vai entregar, né? Porque acontece, a gente tem atraso de entrega, a gente tem imóveis não entregues, mas para adquirir um imóvel na planta, o principal é que tenha, né, uma exigência legal que tenha incorporação imobiliária, né? Então, fazer essa pesquisa, isso já vai estar trazendo uma segurança para o adquirente. E aí, é claro, se ocorre um atraso na entrega ou uma não entrega, os contratos também vão prever responsabilidades, né? Multa por atraso, rescisão, multa por rescisão, mas a análise prévia antes de adquirir, porque também você está comprando algo assim que não existe, né? Algo intangível. Então, também analisar a documentação, o memorial descritivo, que vai dizer exatamente quais vão ser as áreas daquele imóvel, para você saber exatamente, né, o que está comprando, com as medidas, com o que vai ter naquele empreendimento, qual vai ser o tipo de acabamento que aquele imóvel vai ter, se vai ter área de lazer, se não vai ter. Então, isso tudo vai estar, né, nessa documentação que compõe a incorporação imobiliária. E essa questão envolvendo o imóvel em construção, ele tem gerado muito litígio, doutora? Bastante. Porque é pujante, né? É, Nossa, tu sim. vai aqui. Até esses dias, guria, me chamou a atenção, tá? Eu tinha um cliente para avisar de uma audiência de instrução trabalhista Uhum. e a galera não conseguia chamar o contato. Peguei o endereço e fui lá na casa dele. Uhum. E daí indo para Bombinhas, mora lá, o GPS jogou para a direita. Eu não tinha utilizado ainda aquela ida à direita ali que corta até Bombinhas lá. Como é que é o nome daquela? Pelo Morro de Zimbros? Pelo Morro de Cima. Uhum. Que coisa mais linda. Tá muito desenvolvido ali, Aquela né? faixa. Me chamou um pouco a atenção. Sim, tem construção, mas não tanto quanto Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú, né? Sim. Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú é loucura, loucura. Ali Porto Belo, ali, Bombinhas. não sinto algo tão pujante quanto é aqui embaixo, né? É uma questão também de legislação e de uma questão de organização territorial, enfim, de uma política pública do município de Bombinhas que tem características muito diferentes de Porto Belo, Itapema e, sobretudo, Balneário Camboriú, né? Então, Bombinhas é uma península, tem um território muito pequeno, cerca de 70% do território é de preservação ambiental. O que seria península? Na verdade, ele... Vamos falar de geografia, né? Ele é quase como se fosse uma ilha, mas ligado à terra por uma única entrada, assim. Né? Sim. Né? Não é minha área, né? Me perdoem se eu estiver usando termos incorretos. Mas ele tem características muito diferentes.
E ele tem um viés de preservação ambiental diferente dos outros Até municípios, porque acho por que questão de política pública. tem E até a questão da aí, taxa em decorrência isso disso é também, cobrada a né? taxa de preservação ambiental. E aí, por conta disso, o plano diretor do município de Bombinhas, ele traz limitações muito maiores do que os outros municípios. Uhum. Então, a gente, em determinados zoneamentos e determinadas condições, o máximo que se pode construir são 9 andares. É por isso que tem um cenário muito diferente dos outros municípios. Por isso que é isso que o doutor observou, né? É muito diferente realmente a característica, embora tenha a construção civil no município de Bombinhas é muito desenvolvida, é muito forte, o mercado imobiliário é bastante desenvolvido, bastante aquecido, mas tem características diferentes. O que é Uhum. bom também, porque traz. Tem gente que prefere, né, comprar um imóvel em Balneário Camboriú, mas tem quem, pelas características de Bombinhas, vai investir em Bombinhas. Sim. Né? E tem, na questão do direito imobiliário, também tem muito isso, analisar a legislação de cada município. Né? Quando a gente vai fazer, inclusive, fazer uma análise, que estávamos falando, assim, para, por exemplo, né, a implementação de um empreendimento, você tem que analisar a legislação de cada município, conhecer as características de cada município. Sim, e daí Né? vem aquela indagação clássica, né? Ah, pode, não pode? Cara, depende. Tem que ir lá no Depende. município ver a lei Exato, orgânica. exato, é. Tem que ir lá ver. Perfeito, maravilha. Doutora, seguindo aí a situação desse contexto aí que a gente está conversando a respeito de imóveis, né? A construção de imóvel pronto, imóvel na planta ainda, bom, só tem o terreno, já venderam o apartamento Hum, inteiro, né? Que era incrível, né? sim, Esse contexto sim. do direito imobiliário contemporâneo, né? Como ele é. E, ô, doutora, se a gente analisar esse momento que a gente está vivenciando aqui nessa região praiana, Uhum. e tu aí que... Quanto tempo já advogando, doutora? 10 anos. Meu Deus! Né? Oxi! Ah, 10, uma... Ei, é muito tempo, né? Às vezes não é até eu não clichê, tá? acredito. Não é clichê. Doutora Luísa com mais de uma década de Uma experiência. Meu Deus, década. envelhece a gente, pô! Tá louco? Mais de uma década de experiência. Eita, 20, tá? Eu falo que eu tenho mais de meia década de experiência. Ah, é? 5 anos e 2 meses. Já muda falar, né? Sim. 5 anos ou Muda? meia década, Não, né? mais de meia Muda década. tudo. 5 anos, mais de meia década. Isso aí, Mais de uma década. isso aí. Não, mas daí não dá. Mais de uma década fica... Meu Deus! Na verdade, esse ano completo 11 anos de advocacia. Caraca. Mas é que tu parece bem novinha. É, Oxi, aham. Sério. sim. Não puxando a sardinha pro teu lado, mas parece nova Sim, mesmo. sim. Aham. A gente acaba que parecendo mais novo, perde uns pontinhos na advocacia, né? Porque se tem aquela Sim. ideia de que quanto mais velho, mais Sim, mais inteligente. experiência, Ah, mais e competência. isso, e não necessariamente, Não né? Não necessariamente. necessariamente. Mas vamos lá. Nessa linha de pensamento do direito ambiental, e registrado aqui meu elogio ao tempo aí atuando na área, tá? Realmente o tempo ele nos faz muito bem, não Sim, só para nós enquanto pessoa, mas para nós enquanto profissional com também, né? certeza. Meu Deus, como a gente encurta caminho, doutora Lu. É, Meu Deus, Luísa do céu, incrível. é. Doutora, considerando aí a situação de toda essa tecnologia, né? Que é Uhum. incrível, né? Olha só o que a gente tem hoje aqui, meu Deus. Câmera que não se acaba mais, e Sim, sim. ar-condicionado, e a luz. Nesse Hum. contexto de tecnologia, mudanças sociais e, sobretudo, as questões ambientais, Uhum. o que tu vê nesse contexto do futuro imobiliário, dessa tecnologia, dessas Uhum. mudanças sociais e ambientais? Sim, Tá aí um pensamento positivo, bacana. sim, sim. A questão do mercado imobiliário, do direito imobiliário pós-pandemia, a gente teve digamos assim, uma modernização, algo que avançamos, a meu ver, muito positiva, algo que avançamos muito em pouco tempo,
trouxe muita facilidade, muita dinâmica, muita agilidade, que hoje a gente consegue fazer praticamente tudo sem sair do escritório, né? Quem está comprando, quem está vendendo, muitas vezes também consegue fazer tudo sem se deslocar mais a cartório, né? Tabelionato. Então, a tecnologia trouxe uma desburocratização, uma agilidade, uma dinâmica que é muito benéfica, né? Por exemplo, hoje, para fazer uma escritura pública de compra e venda, você não precisa mais ir ao cartório. Hoje pode ser feito tudo à distância por videoconferência. É como a nossa advocacia mudou muito também, Eu não né? fiz nenhuma ainda para videoconferência, doutora. Sim, sim. E divórcio também? Se Escritura, dá para fazer escritura divórcio pública também. também. Aham. Cara, que da hora. A nossa advocacia mudou muito, né? Cada vez menos vamos ao fórum, as Sim, audiências, tudo por videoconferência, processo eletrônico, então. Eu ainda cheguei a pegar um Pode falar. pouquinho de processo físico. Sim, dado. Mas eu vou te dizer que depois da pandemia, doutora, a primeira audiência que eu tive faz poucos dias. Semana passada. Presencial, né? Primeira nos últimos 3 anos. Aham. Lá no Fórum de São João Batista. É. Daí fui lá, conheci o juiz. Achei que era 2 metros de altura. Achei que era... Pô, excelência, eu achei que era um baixinho, me perdoa. O cara 2 metros. A gente perde o convívio, o contato com as Perde o convívio. pessoas, né? Mas eu sinto saudade, Eu tá? também, em alguns Do momentos. tempo presencial, tá? Sim, Saudade, sim. meu Deus do verdade. céu. Mas voltando lá. E aí hoje tem muita facilidade, né? A tecnologia veio para facilitar muito. E aí, saindo até um pouco do que é o nosso cotidiano, a gente já fala de imóveis em realidade virtual. Não. Né? Como assim? Me perdoa o espanto. É algo assim que até pra gente que é muito, assim, né, tradicional, de um pensamento tradicional, são imóveis que não existem no nosso mundo material, eles só existem no mundo virtual. É até algo Mas o assim. termo seria imóvel mesmo? Imóvel. Exatamente. Então, tem algumas coisas, assim, claro, é uma coisa que ainda está muito incipiente, assim, né? Não tá ainda tão próximo da nossa realidade, mas são coisas que já vêm sendo discutidas, assim, e que já tem, né? Interessante, né? Podia emprestar o controle, por gentileza? Tá aí. Sim. Vou diminuir um pouquinho agora. Eu tô com a minha Tá perna com gelada, frio? menina. Oxi. Eita, essa menina. O uso da inteligência artificial também, que já está muito. Isso sim já está realmente bastante no nosso cotidiano, né? A questão da inteligência artificial já ajuda muito, por exemplo, na análise de risco, nas transações imobiliárias, né? Já é possível utilizar a inteligência artificial. Sim, esses dias me chamou a atenção. O ano passado, em dezembro, fui no banco para fazer uma simulação de empréstimo para fluxo de caixa. Queria fazer um investimento. E daí o gerente do banco falou o seguinte: aqui no banco é o seguinte, numa cooperativa talvez, ou palavras do... Pô, se eu falar gerente, eu tô falando até o nome, né? Mas a pessoa que me atendeu lá. Disse, aqui no Banco do Brasil a gente faz assim, salvo raríssimas exceções. A gente tem uma inteligência artificial em que a gente coloca os teus dados. Ela dá o resultado, não é eu. Exatamente. E não tem como enganar o sistema. Exato. Se alguém consegue fazer isso, tu vê a tecnologia, tá? Exatamente. É ela que analisa o risco e diz, doutora Luísa, é tanto que eu posso te entregar. E eu não tenho como trabalhar acima disso. Exato. Talvez abaixo, olhando o perfil mais acima. Então, assim, aqui tá o limite. Não tem como passar disso. A inteligência artificial diz que não dá, não é possível, não tem o que fazer. Já está muito presente no nosso dia a dia, é algo, acho que, irreversível, que só
tende a estar mais presente ainda e Uhum. que a gente tem que saber como utilizar a nosso favor também, né? Sim, No sim, nosso trabalho, na sim. nossa advocacia. Então, eu sou muito favorável do uso das tecnologias no dia a dia para Oh, facilita facilitar a nossa demais. vida, Uhum. né? Essa questão da prática dos atos por meio eletrônico facilita muito, não só para você, mas para o seu cliente também, que não Ei, precisa se deslocar. doutora, eu vou te dizer que óleo de diesel, óleo de gasolina que economizou. Sim, Tu sim, já pensou, guria? Quando toda semana eu ia umas 3 vezes para Brusque, para uhum, audiência trabalhista, quando não vinha para Balneário Camboriú ou sim. outras cidades. E às vezes tinha muita demanda em decorrência da construção civil em Lages. Em Lages, umas 2 vezes por Imagina. mês. E não tinha escolha, tinha que ir, Sim. ponto. E uma audiência de conciliação consumia o dia. Uhum, Olha, tinha 5, eu agradeci a Deus. Meu, que maravilha, 5 audiências. uhum. Daí eu até conversei com o magistrado numa época, pô, bota todo mundo, dá Aham, um me ajuda aí. ajuda. E o juiz Sim, muito disponível a auxiliar. Não, fica tranquilo, sim, doutor, vou sim. conversar ali, a gente vai aí organizar a audiência É, para o doutor vir só numa vez, não te preocupa. E foi muito legal. Mas assim, se tivesse só uma na semana, era só aquela e deu. E exato. daí é uma audiência de conciliação, 3 da tarde ou 11 da manhã. É, Perdeu a tarde, perdeu perdeu a amanhã, tarde, né? perdeu quando não, raras vezes o dia. É, é, Então a tecnologia ela vem para isso, né, doutora? vem, exatamente. Ah, e a terceira parte, quanto às questões ali da preocupação ambiental, né? Sim. As construções e a legislação, né, vem tendo muito mais atenção justamente a essas questões ambientais de sustentabilidade para, em muitos casos, não só privilegiar, mas também exigir que sejam feitas medidas mais sustentáveis nas construções. Por exemplo, uma coisa bem simples, tipo captação de água da chuva para reutilização nos empreendimentos. Então, a tendência é que os consumidores procurem cada vez mais empreendimentos que sejam mais sustentáveis e Uhum. as construtoras, enfim, também se adequem a isso e a legislação também venha a exigir que sejam incorporadas essas práticas nos empreendimentos. Né? A utilização de energia solar, a gente está falando de coisas que já são bastante usuais, Uhum. né? Mas cada vez mais também é uma tendência que o mercado imobiliário se adeque a essas questões sustentáveis e ambientais, Sim, eu né? penso que até essa galera mais contemporânea, talvez nós, nesse contexto, no sentido de valorizar mais o que tem esse pensamento, né? Exato, exato, De sustentabilidade, exato, e é, preocupação, né, com a situação das nossas futuras gerações. exato, exato. Mas bacana, tá? É, Agora, essa parte de um imóvel intangível, e questão de tempo, tá? sim, Porque cada vez mais se valoriza o virtual, aquele exato, espaço ali. exato. É questão de tempo, tá? É, É é. questão de tempo. E não muito tempo, eu Aham, diria. sim. É. Doutora, saindo ali do contexto do direito, Uhum. voltando lá para a situação do teu dia a dia, Uhum. se tu puder compartilhar algo com nós, que eu acho que aqui está o brilhantismo da situação Uhum. da nossa advocacia. Sim. Qual a situação do grande desafio, né, da advocacia quando lá tu começou, doutora, quando tu faz assim, fecha o olho e olha lá para dentro, puta merda, olha, eu sou fera porque não ter desistido frente a essa situação. Sim. É porque eu amo mesmo o direito. Sim. Olha, eu comecei na cara e na coragem, realmente. Sozinha? Eu tinha uma sócia, mas que também não A tinha. doutora Não, previdenciarista? não, daí era outra sócia que compunha a nossa sociedade até ano passado, a doutora Hum, Karine, Uhum. mas que agora acabou saindo. E começamos eu e ela na cara e na coragem, sem nunca sequer ter estagiado em escritório de Não, advocacia. sério? Mas foram sim.
Eu fiz um breve estágio no fórum, no executivo fiscal, logo no início da faculdade. Eu acredito que coisa Mas de. executivo fiscal é nada de... A realidade é pensão alimentícia, habeas corpus, trabalhista, Então, vínculo de emprego. exato. Então, o meu Desculpa, eu parâmetro, tô batendo no teu imagina. pé direto, né, guria? Desculpa, é sem querer, involuntário. Então, Pof, pof, pof. então, só para entender o pano de fundo, né? Nunca tinha feito nem estágio em escritório de advocacia. Aham. Nós duas, muito idealistas, resolvemos abrir o nosso escritório, né? Que massa. E aí, todos os desafios possíveis, né? Desde captar clientes, da falta de experiência, eu não digo nem da falta de conhecimento técnico, mas da falta de experiência com coisas pequenas, como emitir um boleto de custas, por exemplo, né? Sim. A gente ainda está falando lá de processo físico, né? Que ainda era uma outra realidade. Mais difícil ainda, era É, tudo mais difícil no físico era, né? Então, assim, coisas que realmente a gente não tinha essa experiência e que foi aprendendo tudo, fazendo tudo na prática, sem ter tido essa vivência. Então, foi realmente bastante desafiador na época. Mas eu não teria feito diferente. Pensando hoje, voltando atrás, eu acho que eu não teria feito nada diferente. Uhum. Sim. E às vezes esse desafio é o que nos fortalece. Exato. Ele é necessário para nos forjar na situação do aço, tá? Se me permite uma reflexão, quando do início da carreira também, tá, doutora? Lembro que tinha quando nós começamos na faculdade, tinha muita gente, 2 turmas, cada uma com 50 alunos. E daí foi indo lá pelo 7º período, juntou as duas, não deu 50. E cada uma era 50 no início. Daí, dessas duas aí que deu 50, depois acabou se formando os 26. E desses 26, lembro que na formatura era só eu, guria, que não tinha estado num fórum e não tinha estado na situação de um escritório. De advocacia. E eu vou te dizer que isso me dava medo. Sim. Me dava medo. Sim. Só que naquele momento, meio que era um pouco limitado a minha escolha, porque o salário de estagiário, comparado ao pagamento da mensalidade, se tu não mora com os pais, é um pouco delicado. Sim. E daí, na época, era só eu aqui, hoje eu e minha filha e eu, mas não tinha escolha de fazer o estágio dada a remuneração. Sim. Então, Sim. tinha que abraçar o serviço que tinha para pagar a mensalidade e ir vivendo. E sair da faculdade sem um dia de estágio no escritório, sem um dia de estágio no fórum e taquei o pau, tá? Eu lembro que a primeira petição inicial, eu mostrei para um colega e ele disse, não, cara, pode tacar o pau. E daí, protocolei, primeiro despacho, emenda inicial. E depois dali foi alguma emenda. A gente vai aprendendo. Ei, não tem jeito melhor do que aprender fazendo. Claro, Exato. sempre com um cuidado redobrado para não prejudicar o direito do cliente, com muita, mas muita seriedade, porque assim, quando tu erra realmente por um equívoco, que é humano, acontece, é uma situação. Agora, quando tu erra por desleixo, daí por falta de cuidado demasiado, daí o cliente percebe. O Poder Judiciário também, e daí tem consequências que depois tu não consegue voltar e paga a conta em decorrência disso, né? Exato. Agora, erros, eles acontecem, mas eles não se reiteram. Tu aprende, segue, e assim vai. Assim a gente cresce, né? Com certeza. Indo e errando. Doutora, e se a gente fosse pensar na advocacia de hoje? Hoje estou aí com mais de 10 anos, né, de experiência.
Eu aí com um pouquinho mais de 5, né? Não somos mais Meia jovens década. advogados, né? Não Não, somos, não não, né? somos mais. Não somos mais jovens Não. advogados. O que tu pensas, doutora, que seria o grande desafio dessa galera que tá chegando agora? Uhum. Eu penso que o desafio para quem está começando hoje, talvez também seja essa questão da captação de clientela, né? Como que você vai construir o seu nome? Porque nós que já estamos nesse caminho, a gente sabe, o doutor até mencionou, né, que um advogado que parece jovem não tem parece que não tem essa mesma credibilidade do que um advogado que já parece mais velho, mesmo que às vezes não tenha tantos anos de advocacia, né? Uhum. Mas construir foi algo também que eu enfrentei, né? Construir essa credibilidade, construir essa autoridade, né? Se apresentar como advogado, tendo tão pouco tempo de experiência, conseguir realmente captar clientes. Isso eu estou falando, né, numa advocacia autônoma, por Uhum. exemplo, né? E aí, se você começa sozinho, muito mais difícil, né? Então, são dificuldades que eu acho que todos nós passamos, e para quem é jovem também, são dificuldades aí que podem vir a ser enfrentadas no mercado de trabalho e que são coisas que realmente só o tempo constrói, né? Uhum. Tempo, muita dedicação, muita perseverança na advocacia, né? Assim como nós fizemos, Sim, perfeito. né? Me filio aí desse pensamento também. É, Tem que enfrentar o desafio e é, ainda que o medo ali ele seja o primeiro a aparecer. claro. Hoje de meio-dia fazia uma live, doutora, e falava sobre o poder da leitura, né? E daí Uhum, dividia ali a sessão do bate-papo em 3 momentos, né? O primeiro, como começar, né? O segundo, a gente entender que nem tudo é só coisa boa. E o terceiro falava ali das coisas que a gente pode conseguir ali seguindo, né? Os 2 uhum, primeiros momentos do diálogo ali. Era para ser uns 10 minutos, se estendia ali para quase meia hora batendo um papo a respeito de leitura. sim, E o último ponto era: começa, começa, tá? Hoje começa a ler. sim, Não começa amanhã. claro, Hoje começa a advogar. Não começa amanhã. O primeiro passo dado, logo vem o segundo. exato. E a gente se aperfeiçoa e alcança a excelência durante o trajeto. É, E isso, às vezes, doutora, é até para fazer coisas simples do dia a dia. Porque nesse caminho de esperar ter um escritório chique, nesse uhum, caminho de esperar comprar o livro perfeito, no caminho de esperar fazer a petição perfeita, às vezes a gente perde um prazo. uhum. E daí, às vezes, na reunião, a última reunião que teve, e tá aqui a Thay que não me deixa mentir. Se eu estiver mentindo também não fala, pelo amor de Deus. Mas dizia, doutora, olha só, Luísa, a perfeição, guria, ela não Não existe. existe, A não. não, mas assim, É. porque a perfeição, sobretudo na escrita, ela é uma questão de interpretação. Uhum, Tipo, eu posso escrever aqui um texto e, a meu ver, está perfeito. E tu pegar e olhar, encontrar alguma coisa de imperfeito. Tu pode fazer uma coisa que para ti tá perfeito. E eu, quando for ler, eu querer tirar vírgula e botar ponto aonde não precisa. Porque é uhum, tudo uma questão de interpretação. claro. Nesse sentido, o que que eu digo? Cara, faz Nas e condições que manda pra tem, frente. né? Faz e manda pra frente. Exato, Não precisa encontrar a perfeição. né? Faz seguindo ali a situação de um regramento, que é ouvindo o teu coração. O procedimento ele é sempre o mesmo. É, Fala de uma maneira simples, não precisa encontrar a perfeição e taca-lhe o pau. sim, E, s- e aliando, até eu acho que eu ia falar uma frase que tu ia é. falar também, ia Qual? parafrasear o Cortella. Diga. Faça com as ferramentas que tem, quando não tem ferramenta para fazer melhor ainda. É. Não, e eu ia falar também que não adianta esperar as condições perfeitas para Não. começar,
né? Porque senão você vai sempre se arrepender de não ter começado antes. Sim. E a gente vai se aperfeiçoando no caminho, Uhum. né? A sua primeira petição nunca vai ser a melhor, né? O primeiro podcast Uhum. que você gravou nunca vai ser o melhor, né? Vai sempre sendo aperfeiçoado no Sim. caminho, mas o importante é começar, né? Sim. Porque se você não começa, você nunca vai seguir esse caminho de aperfeiçoamento. Vai ficar sempre no, e se eu fizesse? E se eu tivesse começado lá atrás? Né? Então, não existem condições perfeitas, né? Temos que começar do jeito que é possível, mas o importante é começar, Perfeito. né? Ah, doutora, se tu puderes nos contar aí um, um pouquinho da tua trajetória. Contou de uma maneira um pouco aí, Sim. aos poucos ali, durante algumas partes ali do diálogo, mais de uma maneira genérica, mas se tu puder compartilhar com nós aí a tua trajetória aí, para a galera saber um pouquinho da doutora Luísa, enquanto estudante, empreendedora e Sim, agora advogada aí, sim. Até parei para atuante. pensar aqui, né? Aham. Porque é tanto tempo, né? Mas enfim, eu comecei a faculdade em 2008. Fiz a minha faculdade de Direito na Univale aqui em Tijucas. Caraca, Aham. O doutor fez a faculdade aonde? na Unifeb em Brusque. Ai, Brusque. Mas temos o Eduardo, faz faculdade aqui em Tijucas, Sim, sim, é. trabalha com a Então, gente. fiz a minha faculdade de Direito na Univale aqui em Tijucas. Me formei em 2012. E durante a faculdade, como eu disse, eu não havia feito estágio em nenhum escritório de advocacia, mas durante a faculdade toda eu trabalhava na Prefeitura de Bombinhas, na Procuradoria, então, claro, isso me trouxe também Oxi! eu passei num concurso público para agente administrativo na Prefeitura de Bombinhas. Logo no início da faculdade, se eu não me engano, foi 2009, final de 2009. Então, durante toda a faculdade, eu trabalhei, mas tive a oportunidade de trabalhar na Procuradoria. Então, isso, claro, também já me trouxe uma vivência da área, né? Embora de outra forma, né? Na parte mais do concurso público, digamos assim. E aí, quando eu me formei em 2012, porque daí meu cargo na prefeitura era de ensino médio, mas eu estava numa posição confortável, digamos assim. Era um cargo de concurso público, eu já tinha lá minha estabilidade. Meu Deus do céu. Qualquer um diria, eu me filio a todas, tu foi louca. Meu Deus do céu, ousada. E aí, eu, recém-formada, eu já tinha passado na prova da ordem ainda durante a faculdade. Aham. Então, me formei. E aí, pedi exoneração do meu cargo público. Eu não pedi nem licença sem vencimentos. Eu já Tipo, pedi. não tem Não tem, segundo não plano. tem plano B. Meu Deus. Eu pedi exoneração, porque eu falei, isso é para dar certo, né? Então, pedi exoneração. Eu trabalhei um período também antes de pedir exoneração. Eu ainda fiquei mais uns 6 meses depois de ter me formado. Fiquei na prefeitura ainda. Trabalhei por um período no departamento de compras e licitações. E aí, pedi exoneração. Pedi exoneração para montar o escritório Ei, com essa deixa, minha deixa eu até. sócia. Eita, ai. Corajosa, né? Era aquela coisa, tem que dar certo, né? Não tem plano B. E aí abri o escritório. Isso daí já era 2013. Então, abri o escritório em meados de 2013 com a minha sócia, a doutora Karine, com quem fiquei por 9 anos. Nós mantivemos a sociedade por 9 anos. Ela saiu da sociedade foi ano passado. E então foi uma sociedade muito bem sucedida que Que tivemos por legal. 9 anos. Aham. E abrimos o escritório na cara e na coragem, com todas aquelas dificuldades que já mencionei. E aí, no ano, isso foi em 2013,
No ano seguinte, 2014, eu recebi um convite para voltar para a área pública para assumir um cargo de controladora interna no município de Bombinhas, que é um cargo de secretariado, assim, um cargo de confiança, um cargo político. Recebi um convite, então, para voltar para a área pública numa posição, né, de um cargo de confiança. Justamente, é muito engraçado o que o doutor falou, né, que da coragem. E quando eu recebi o convite na época, uma das coisas que me falaram assim, né, que avaliando o meu perfil, né, para me indicar para esse cargo, uma coisa que foi levada em consideração, né, além, enfim, né, do meu perfil profissional, era essa questão de realmente que lá atrás, quando eu estava naquela posição confortável, eu tive coragem para assumir os riscos, Cara, que né, da e hora, para né? largar tudo e para seguir o que eu achava que era certo, Uhum. né? Então voltei para a área pública em 2014, mas conciliando com a advocacia. E aí fiquei, acredito, acho que por mais 3 ou 4 anos na prefeitura de Bombinhas, exercendo o cargo de controladora interna, que me trouxe assim uma experiência também incrível, né? Foi uma questão da minha trajetória profissional que realmente me trouxe um crescimento muito grande, mas conciliando com a advocacia, né? Consegui continuar conciliando com a advocacia. E aí chegou um momento em que o escritório estava em expansão e que eu vi que eu não ia conseguir continuar conciliando as duas atribuições. Aí novamente pedi para sair da prefeitura, saí da área pública, deixei aquele cargo que eu tinha e voltei a me dedicar integralmente à advocacia. Nesse período, isso agora, deixa eu fazer as contas, deve ter sido mais ou menos 2019, alguma coisa assim. Eu já estava atuando daí, principalmente só no direito imobiliário, porque daí fui me direcionando, né? Eu digo que essa área me escolheu, porque foi começando aparecer cada vez mais demandas nessa área, foi uma coisa que eu gostei de trabalhar e a partir daí comecei a me especializar. E aí, 2020, eu acho, agora eu tô um pouco perdida nas Tranquilo. datas, assim, né? O tempo vai passando, a gente faz tanta coisa, eu já não sei nem mais em que ano aconteceu. Continuava na advocacia, a gente estava de novo num processo de expansão do escritório. E aí, novamente, eu recebi um convite para ser assessora jurídica da Câmara de Vereadores de Bombinhas. Então, por um breve período também, 1 ano mais ou menos, eu exerci o cargo de assessora jurídica na Câmara de Vereadores de Bombinhas. E aí, também, por incompatibilidade com a advocacia, acabei deixando, mas, de novo, foi uma experiência, assim, né, que não tem preço. Porque tudo isso vai agregando na Sim, nossa experiência, no não nosso fosse apenas, conhecimento. não fosse apenas isso, É. tem a influência também, né? Claro, Que claro, pesa né? Você vai sobremaneira, né? fazendo amizades, vai fazendo Uhum. contatos, né? Foram 2 funções que eu, né, tive muito prazer, muito orgulho de exercer, Uhum. O né? networking para nós, enquanto operador de direito, é imprescindível. Exato. Ambas aprendi muito, mas isso tudo indica também a minha certeza na advocacia, né? Porque dessas oportunidades que eu tive, eu sempre escolhi voltar para a advocacia, né? Me focar integralmente na advocacia, no meu escritório, enfim, né? Com todas as dificuldades, mas também, né? Com tudo de bom que a advocacia traz. Então, depois de sair do cargo de assessora jurídica da Câmara de Vereadores, né? Continuei me dedicando integralmente para o escritório e é onde me encontro hoje, né? Bacana, tá? Resumindo aí muito brevemente esses 10 anos de Mas advocacia. inspiradora a tua história, tá, doutora Luísa? Sim, Uma história que alegra demais o coração da gente e nos faz ter cada vez mais a certeza de que quando a gente vê alguém bem,
quando a gente vê alguém que enche os olhos de alegria, aquece a alma, quando a gente vê alguém que a gente se inspira, a pessoa não foi sempre assim. Por trás tem uma história de luta, tem uma história de muito, mas muito trabalho. E assim é tu. Assim Claro. é a grande maioria das pessoas, né? Não é nada fácil. E isso é bonito a gente ouvir, para que quem está assistindo tenha essa certeza de que só tem um caminho: coragem e trabalho. E daí Exatamente. vai chegar aqui É, na excelência, no bom da vida, exatamente. né? É, Da gente se tornar referência da doutora, é. como hoje tenho certeza tu é. Nada vem sem muito trabalho, Uhum. realmente muito trabalho, muita dedicação, uma carreira que a gente constrói a cada degrau, Sim, né? mas bacana, É. bacana. Se encaminhando aí para a situação do fim do bate-papo, passar rapidinho, doutora Nossa, May. é. Doutora Luísa, se me permite ah, de deixar um recado aqui para a situação da galera. Pontuar onde é que é a situação do teu escritório, né? Pontuar o nome dos teus sócios. Penso isso importante. Deixar aí Uhum. também registrado aí, consignado as tuas redes sociais. Pode ser naquela câmera ali. Claro. Hoje o meu escritório, ele se chama Calegaro e Spader, Sociedade de Advogados. A minha sócia, a doutora Mary, como já mencionei, trabalha no direito previdenciário. E no escritório nós atuamos também em outras áreas, né? O doutor Paulo trabalha na área empresarial. Tenho parceria também com o doutor Murilo, que atua na área trabalhista, Uhum. né? E o escritório fica localizado em Bombinhas, mas hoje, né, com as facilidades da tecnologia, como estávamos falando aqui hoje, a gente atende clientes de todo o Brasil. E quem desejar nos seguir nas nossas redes sociais, né, tem o perfil do escritório, que é CSP Sociedade de Advogados, e o meu Instagram pessoal é Luiza_Cola. Fechado ou aberto? É aberto. Aê, e eu encontro advogado com Com perfil perfil fechado. fechado? Mas olha só, Sério? não pode abrir esse Não. trem aí, pô. Não, meu perfil é Sim. aberto e no qual eu compartilho, né? Já Busco sempre segui, compartilhar. já segui o escritório, te segui. É, Não sei se exagerei, mas o que tinha de foto lá, curti uma atrás curti. da outra. Tá, 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 tá. É uma metralhadora. Ai, ai. Agradeço. Aham. Não, a gente tá aqui pra se ajudar. É. Pessoal, olha aqui pra mim. Diálogo, ei, engrandecedor. Cresci muito nesse bate-papo, tá, pessoal? Massa pra caramba, ó. Direito imobiliário corre nas veias da doutora Luísa. E digo isso sem, mas sem medo de errar, tá? Fica aqui, reitero, né, o pedido aí para seguir ela aí nas redes sociais. Me seguir também, né? Não me segue, tu me siga aí, pelo amor de Deus. Vamos aí encerrando então o nosso bate-papo aqui de número 28. Vamos pro 29 semana que vem. Sempre naquele pensamento, né, galera, de compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Se chegou aqui na situação do finalzinho da gravação, reitero, batemos um papo hoje a respeito do direito imobiliário, conhecemos um pouco da história da doutora Luísa, história que nos inspira, história que prova, por A mais B, que só existe um caminho: trabalho e, sobretudo, coragem, pessoal. Meu pedido carinhoso. Isso aqui dá trabalho pra caramba, galera. Ela se deslocou lá de Bombinha pra vir aqui. Deixei lá a situação da cadeira lá que atua lá atendendo os clientes. Está aqui a Thay que nos ajuda. Tem toda uma estrutura aqui gigantesca. Um estúdio quase de rádio É verdade. para realmente levar um conhecimento para ti. E o que a gente pede em troca é duas coisas. Primeiro, se possível, deixa uma curtida aí, se inscreve aqui na situação do canal
e bora nesse pensamento do bem de cada vez mais e mais crescermos compartilhando conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Um forte abraço, muito obrigada, tá, doutora Eu que Luísa? agradeço. Coração se alegra demais, demais com a tua presença. Aprendemos muito hoje Obrigada. e tenho certeza muita gente também aí vai também aprender com esse nosso bate-papo. Obrigada, de Muito coração. obrigada, doutor. Meu agradecimento à doutora Luísa, meu agradecimento à Thay, que está sempre aqui nos auxiliando, uma mestra, olha, incrível, tá? Essa menina aqui mexe com fio e às vezes eu tenho medo de tomar choque, ela vai tirar fio, bota fio, faz tudo funcionar e fica tudo perfeito. Obrigada, Tatai, pela parceria de coração. Até o próximo programa. Obrigada. Tchau, tchau.